Salmo 139, vamos comentar alguns versículos. Do 1 ao 3. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. O íntimo de uma pessoa pode ser um esconderijo de segredos jamais revelados. Com hipocrisia, a pessoa pode disfarçar perante todas as pessoas, mas nunca disfarçar, ela não pode esconder diante do Altíssimo o íntimo dela, diante de Deus. Deus examina as mínimas ações do levantar ao andar, bem como os pensamentos e as intenções que motivam nossas atitudes. Ninguém alcançará o seu favor se chegar diante dele com engano. Ninguém vai alcançar o favor de Deus se chegar diante de Deus sem sinceridade, escondendo os verdadeiros pensamentos, as verdadeiras intenções. Agora o 4, versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. A língua é o instrumento que expressa os nossos pensamentos. Porém, ainda que o ser humano opte pelo silêncio, ele escolha ficar em silêncio, as palavras não ditas por ele estão todas expostas diante do Altíssimo. Até aquilo que o ser humano não diz, as palavras que estão em oculto, Deus conhece todas. Ninguém escapa da sua percepção, da percepção de Deus, pois Ele sabe tudo ao nosso respeito. Todas as palavras que falamos e ainda falaremos, mesmo que ainda não saibamos, mesmo aquilo que a gente ainda não sabe, ainda que não sabemos ainda que vamos falar, já são do conhecimento de Deus. Ele conhece toda a nossa vida, aquilo que falamos, aquilo que vamos falar. E no versículo 7, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? O espírito da vida está sujeito ao Espírito de Deus, que desde o momento da criação acompanha o ser humano por todos os lugares. Apesar de ser inútil fugir da presença divina, muitos têm tentado escapar. Muitos têm tentado escapar da presença de Deus. E por isso têm sofrido as consequências. Isto é, fogem das responsabilidades dadas pelo Altíssimo, porque o Altíssimo ele delega responsabilidades para o ser humano. Foge das suas culpas. O ser humano foge dos seus medos, dos maus resultados de seus atos. Ele não quer reconhecer que, às vezes, o que está acontecendo na vida dele é resultado das más escolhas que fez. E até de si mesmo. O ser humano, ele quer se esconder do seu eu verdadeiro. Todos os subterfúgios que o ser humano inventa para dissimular a perversidade que há em sua alma são inúteis diante do Todo-Poderoso. Porque o ser humano, ele tem a natureza adâmica. E ele só vai transformar essa natureza
com a presença do Espírito Santo de Deus. E nos versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, nesses versículos, Davi foi ousado na sua oração. Ele sabia das falhas dele, ele tinha falhas, mas ele vivia a fé com sinceridade. Ele não escondia diante de Deus quem ele era. Ademais, por causa do seu temor, ele tinha muito temor a Deus. Ele não vivia na prática do pecado. Mesmo crendo na própria inocência, Davi, nesse versículo aqui, Davi foi sincero ao dizer que se o Senhor encontrasse algo errado nele, que o guiasse pelo caminho correto. Ele pediu a Deus: se tem algum caminho errado dentro de mim, Senhor, me guia pelo caminho correto. Essa também deve ser a nossa oração. O coração humano é demasiadamente enganoso e contém pensamentos, desejos e sentimentos ocultos que só perceberemos se formos direcionados pelo Espírito Santo. E como ser direcionado pelo Espírito Santo? Buscando a presença de Deus. Davi vivia com aquele instrumento musical ali, adorando a Deus, e ali ele buscava a presença de Deus. E ali ele pediu nesse versículo, que se tivesse algum caminho mau, que o guiasse pelo caminho certo. Que possamos fazer isso também. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos encontrar tempo, porque os dias são corridos, nós não temos tempo para nada, precisamos trabalhar, precisamos tentar buscar uma fonte de renda para nos mantermos e, às vezes, negligenciamos a busca da presença do Espírito Santo, porque é só Ele que nos tornará pessoas melhores.